Galera, bem-vindos à parte 4 da reforma da bike. E hoje vamos botar a bicicleta no primer e o novo garfo. Bom, esse aqui é o garfo que o rapaz lá conseguiu pra mim, tá? Um garfo de speed. Ele é de alumínio da parte aqui central, ó, para baixo. Da parte central para cima, ele é de aço, né? Ferro. E isso me agrada porque normalmente a parte mais frágil do garfo é a espiga, né? Então, e por que ele me deu esse garfo aqui? Por que ele me entregou para mim antes da bicicleta estar pronta? Porque eu pedi para ele me arrumar logo o garfo, porque eu ia jogar na mesma cor da bicicleta toda, né? Então eu vou arrancar esses adesivos e ela vai entrar no mesmo sistema aí de pintura da, da Caloi 10, tá? Mesma tinta final vai ser aplicada, tudo certinho, tá? Então é a última vez que vocês estão vendo esse quadro bonitão aqui, preto fosco dessa forma, tá? Então vou começar os trabalhos e aí a gente se vê. Muito bem, então o quadro já foi lixado aí na lixa 400, tá? Eu optei pela 400 por conta de uma recomendação do fabricante, tá? O fabricante do primer indica que seja aplicado sobre uma superfície lixada com lixa 400, então eu não vou discutir com o fabricante, tá? Aqui, o legal é que vocês podem ver o porquê que o preto fosco vinílico não deve ser utilizado de forma alguma como uma única camada, né? Então assim, às vezes a gente vê na internet o pessoal ensinando a fazer pintura de bicicleta. Aí o cara vai lá, pega um Color Jet da vida e sai pintando a bicicleta, e a bicicleta fica linda, maravilhosa. Pode até ficar bonita em comparação ao que ela era antes, né? Mas ela não vai ter a resistência que uma tinta de verdade, uma pintura de verdade exige, né? Então você vê, eu passei uma lixa 400 aqui bem rapidamente e abriu aqui, ó. E olha que eu tinha passado bastante preto fosco aí, tá? O que isso demonstra? O preto fosco, ele não é uma boa tinta para finalização, como eu falei ontem. Ele, além de promover a aderência, né, no metal, uma boa aderência para o primer, né? Ele tem uma carga de substâncias que evitam a oxidação, tá? É, porque assim, porque se fosse só questão de aderência, você podia me perguntar assim, poxa, mas o primer ele promove a aderência, né? E o primer pode ser aplicado sobre metal também. Sim, ele pode. Só que ele não tem a mesma carga de químicos que evitam a corrosão do que o preto fosco vinílico, tá? E aí, então, para que serve o primer? Né? Você vai me perguntar, para que serve o primer? O primer tem duas funções importantíssimas. A primeira função primordial do primer é promover o enchimento de todas as micro imperfeições da superfície. Então, o primer ele enche muito bem, né? E deixa a superfície perfeita, né? Qual é a segunda grande vantagem do primer? Ele deixa a superfície dura. Quando ele seca, ele fica com uma dureza muito maior do que um preto fosco vinílico, por exemplo. Ele vira como se fosse uma cerâmica, um negócio esquisito de descrever. Se você nunca mexeu num primer, você não tem muita ideia de como é. Mas ele é muito mais forte que uma tinta normal, tá? E a outra questão é a interface. Ele vai fazer a ligação entre a tinta que está abaixo, né, no caso aqui o preto fosco, e o poliéster, tá? Quimicamente falando, ele é neutro, tá?
Pode pintar em cima do preto fosco vinílico com poliéster? Pode, eu já fiz, tá? Eu fiz inclusive na travessa ali do meu carro. O que acontece? O poliéster ele vai demandar muito mais demãos para poder cobrir, né? Porque você está pintando sobre um preto, né? Então você tem que ter a base, ela é opaca, né? Só que ela é muito fina. Então se você tem uma superfície clara, você cobre muito mais rápido do que uma superfície preta, tá? E pintando sobre o preto fosco, ainda que você lixe o preto fosco, deixe o preto fosco na lixa 800, o que eu acho bem complicado você fazer sem ter esse tipo de falha aqui. Tá? Lembrando que o poliéster ele não é uma tinta nem de longe que protege alguma coisa, tá? Ele é muito frágil, ele é só para tingir mesmo. Tá? Então se você tiver isso aqui na hora de aplicar um poliéster, você está ferrado. Você vai ter que dar mais uma mão aí, entendeu? Cobrir. Bom, ainda que você consiga deixar o preto fosco na lixa 800, ele vai ficar cheio de furinho. Por quê? Porque ele é fosco. Ele é fosco. E o que é o fosco? O fosco tem uma partículazinha que está um pouquinho acima, uma partículazinha que está um pouquinho abaixo, ele é todo irregular. Para quê? Para exatamente promover a superfície de ancoragem para a próxima demão de tinta, ou de primer, ou do que você vai jogar em cima. Então você não vai ter um acabamento perfeito, igual aqueles que você tem no carro, que você olha assim, tá aquela coisa maravilhosa por baixo do verniz. Não vai ficar bem mais cascorento, né? Não vai ficar legal. Então, o correto, o que eu utilizo aqui, tá? Qual é o meu sistema de pintura? Preto fosco, primer, poliéster e verniz, tá? É essa a sequência que eu utilizo aqui e vou continuar utilizando porque não me deu problema até hoje, beleza? Então, garfinho já está aqui lixado também na 400, tá? Alguns vão dizer que foi um crime o que eu fiz aqui, garfo zero, mas quero nem saber, o resultado há de compensar. E preparar agora lá o primer e aplicar. Bom pessoal, então já colocado no primer, tá? Não houveram muitas intercorrências, eu tive uma bolhazinha de água que eu reparei, já foi resolvido, certo? Aqui acabei com algumas marcas do adesivo que tinha, tá? Mas eu acredito que no lixamento isso daí vai sumir, beleza? E é isso, foram 200 ml de primer que eu apliquei. Lembrando que grande parte desses 200 ml, eu diria que quase metade vai embora no lixamento. Tá? Então, para quem acha que é muita coisa, né, vai falar assim, ah não, mas você está aplicando muito peso no quadro, o quadro vai ficar pesadão porque você está aplicando primer, está aplicando preto fosco vinílico, né? Não é assim que funciona, tá? Você aplica mais porque vai sair bastante no lixamento. Aqui até teve algumas partes que ficaram um pouquinho mais ralas, mas felizmente são partes que normalmente não aparecem. Aqui, por exemplo, tá? São partes que normalmente não aparecem, mas que também não tem muito problema não, é só fazer um lixamento com um pouco mais de carinho que vai ficar bom. De maneira geral, o quadro ficou bem liso, tá? É uma cor até bonita, né? Branco fosco, mas o quadro não vai ficar nessa cor não, tá pessoal? Ele vai receber uma cor bem legal. Mais tarde vocês vão descobrir. Então, por hoje é só. Esse sim tem que ficar até a tarde de amanhã para secar bem. O primer ele tem um tempo de catálise de 24 horas mesmo.
Tá, o certo mesmo era deixar isso aqui sem fazer nada por 2 dias. Mas como eu tô com o prazo um pouco apertado, eu quero entregar essas peças segunda-feira pro rapaz, já para começar a montar as bikes, né? Eu tô correndo, então amanhã, quando for umas 10 horas, 10, 11 horas, eu já vou estar lixando isso daí para finalmente jogar no poliéster e a gente ver qual vai ser a cor e matar a curiosidade de vocês. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Essa foi a parte 4. Se você gostou, dá o seu like. Se gostou, mas ainda não está inscrito no canal, se inscreva e compartilhe. A gente se vê no próximo vídeo. Falou!